Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Nós estamos discorrendo aí, hashtag 1604, leituras de lição da escola sabatina, da escola bíblica, né? Hoje o tema é Lei e Evangelho. O próprio Jesus explicou de forma clara e direta qual é a sua relação com a lei de Deus. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, nos ajude aí, né, a desmistificar muitas coisas que são interpretadas de maneira incorreta e que acaba nos separando entre irmãos e nos separando, né, do relacionamento íntimo com Deus. Precisamos estar conectados na terra para estarmos conectados no céu. Falamos ontem, né, que a palavra diz que se nós não amarmos o nosso irmão que vemos, nos fazemos mentirosos, porque como poderemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe com seus amigos, nos ajude aí a avançar, né, com essa mensagem que é atemporal. Em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, o que Jesus disse a respeito da lei? Bom, que ele não veio para destruir a lei, não veio para anular a lei e os profetas. E afirmou com toda a certeza que nada será omitido da lei até que tudo se cumpra. Nós falamos também que como que saberemos que estamos em pecado se não tiver um balizador para que nós possamos distinguir entre o certo e o errado. Tudo que distinguimos hoje entre o certo e o errado veio da palavra de Deus. Não foi um homem aqui que de repente, né, idealizou, isso é certo, isso é errado. Não, a palavra de Deus nos dá essa direção. Toda a lei criada pelo homem, ela foi criada com base nas escrituras. Por isso que você entra no fórum e geralmente, né, ou sempre, eu não posso afirmar porque eu não estive em todos, existe lá uma Bíblia, né? Assim como os limites que os pais estabelecem revelam o que eles valorizam. A lei de Deus nos mostra seu caráter e o que é importante para ele. O Senhor nos deu sua lei para proteger nosso relacionamento com ele e com o próximo, guiando cada aspecto da vida enquanto crescemos nele. Afinal, quem nunca sentiu na própria pele as consequências do pecado que é a violação da lei? O amor por Jesus está no centro da lei. Olha o que Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Está lá em João capítulo 14, verso 15. Quando amamos de verdade a Cristo, naturalmente guardamos sua lei. Quanto mais entendemos a beleza da lei, mais nosso amor por Jesus cresce. E o mais importante, manter diante de nós a cena da cruz e a morte substitutiva de Cristo em nosso favor é o caminho mais poderoso para promover esse amor. Por isso, lei e evangelho caminham juntos, amados. Embora criamos na lei e na importância da obediência a ela, precisamos lembrar, diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena, né? Por isso que nós, né, guardadores aí, observadores do sábado, somos taxados aí como legalistas e como estamos debaixo de maldição, né? Porque diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena. A lei não perdoa, não justifica, não faz expiação. Pelo contrário, ela mostra por que precisamos de perdão e de justificação e de expiação. Assim, ao lado da lei, é fundamental para entendê-la, né, está o Evangelho, a morte de Cristo por nós, que não é acreditada a nosso favor por guardarmos a lei, né, mas por termos fé nele. Não há mérito em nós, amados. Olha só essa pergunta aqui. Leia Romanos, mas leia lá, amados. Leia Romanos, capítulo 3, verso 28, capítulo 4, verso 13 ao 16, Gálatas, capítulo 2, verso 16 e capítulo 3, verso 13.
e Filipenses capítulo 3, verso 9. O que esses textos nos ensinam sobre como, mesmo valorizando a obediência à lei, podemos evitar o legalismo, né? Somos chamados de legalistas. Bom, primeiro vamos ser realistas, né? Tem adventistas e batistas legalistas, e isso é fato, porque não entenderam, né, corretamente a motivação da lei. Bom, como então não entrar no legalismo? Bom, entender que legalismo é tentar ganhar mérito com Deus porque se observa a lei, né? E entender que a obediência é a resposta de amor e gratidão que motiva o relacionamento, aonde a, as regras são fortes, os relacionamentos são fracos. Ou seja, é por prazer e não por medo, né? Nós guardamos, eu costumo falar mais vezes, nós não guardamos, nós observamos, né? Porque ninguém consegue guardar na sua totalidade. Eu costumo dizer o sábado, mas o sábado, né, tem que guardar o sábado, tá, mas eu uso a energia, estou contratando uma empresa, eu uso água, estou contratando outro. Então vamos lá, vamos ser realistas, nós observamos, né, a lei de Deus. E observar a lei de Deus não nos traz mérito para sermos salvos, né? Nós observamos a lei de Deus justamente porque somos salvos através de Cristo Jesus, por sua morte substitutiva na cruz do Calvário, né? É graça mediante a fé. Se você não tiver fé, a graça não é ativada. Não ganhamos mérito diante de Deus porque observamos a lei, né? E aí você diz, mas o sábado não é o domingo que se guarda? A palavra de Deus diz que nem um tio, nem um i passará da sua palavra até que tudo se cumpra, né? Está aí nas escrituras sendo dito isso. Mas então por que uma parte do povo no mundo faz a observação do domingo e não no sábado? Bom, você pode buscar aí na história, né? Constantino, em 321 depois de Cristo, promulgou a primeira lei dominical, né, instituindo o domingo para descanso. Você vai olhar ainda na história, e não é nós que estamos falando isso, né? No concílio de Laodiceia, em 364 depois de Cristo, Cano 29 determinou o trabalho no sábado, né? Sendo direto, o trabalho no sábado e o descanso no domingo. Por isso que eu costumo dizer, né? Seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, a nossa única regra de fé e prática. Você não acha na Bíblia nenhum lugar onde a lei foi mudada, que o quarto mandamento passou de sábado para domingo. Não existe isso. Mas o domingo foi ressurreição, né? Não tiramos mérito. Dia importantíssimo para o Evangelho e para a gratidão, né? Mas o que está na Bíblia é a verdade. Amém, amados? Louvado seja Deus. Aqui é um assunto que, como se fala aí no nosso português, dá pano para manga. Mas quer saber a verdade? Leia a Bíblia. Ela não vai contra os princípios de Deus, porque ela é o princípio deixado, né, por Deus para nós aí como uma bússola, como um GPS, para que nós não venhamos nos perder no meio do caminho. Tendo compreensão absoluta que a lei não nos salva, que o sábado não é ponto de salvação, né? Mas é um dia que nós recebemos como presente do Criador, dia de descanso, né? Abençoado e santificado. Eu sempre costumo dizer, experimente por um instante, né? Por um dia, né, fazer esse período aí de pôr do sol a pôr do sol, lembrando que lá em Gênesis era tardes e manhãs no princípio, né? E o que é princípio de Deus não muda. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai santo, obrigado pela tua palavra que nos esclarece, Senhor, que traz a tua realidade, Senhor, ao nosso coração e nos ensina, meu Deus, que não é através do legalismo, não é tentando provar que temos mérito contigo, Pai, mas que é por graça mediante a fé, e é por gratidão e é por prazer que nós observamos a lei. Obrigado, Pai.
Coloco diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos, né, sobre a filha do nosso amigo irmão Rubens, que já está em casa, graças a Deus, se recuperando de um AVC, mas nós precisamos, Senhor, da sua recuperação total. Também coloco diante de Ti, Senhor, o filho do nosso irmão, amigo Marlessandro, meu Pai, que está internado, tem 15 anos e está com leucemia. Nós precisamos da Tua graça, Senhor, sobre ele. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade para alegrarmos o Teu coração e andarmos em obediência. Nós te pedimos e te agradecemos porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.